Este programa é livre para todos os públicos. Que bom nós estarmos juntos no programa Bíblia no Meu Dia a Dia. Hoje vamos concluir a segunda carta de João. É muito bom saber da sua perseverança, do seu interesse pela palavra. E é exatamente isso que vai movendo o nosso coração para que essa palavra transforme a nossa vida. O interesse, a disponibilidade, o ouvido atento para que aquilo que Deus direciona, nós vamos nos aplicando dia após dia à vontade dEle, fazendo a vontade dEle. Vamos suplicar o Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Toma aí a sua Bíblia, a sua palavra, essa palavra viva e eficaz, o seu caderno de estudos para você anotar o texto que nós iremos estudar hoje. Então, anota aí, são os últimos versículos da segunda carta de São João. Então, 2 João, versículos de 12 a 13. 2 João, versículos de 12 a 13. Vamos ler o texto e depois meditá-lo. Teria muitas coisas para vos escrever, mas preferi não fazê-lo com papel e tinta. Espero que possa ir até vós e falar-vos de viva voz. Assim nossa alegria será completa. Os filhos de tua irmã eleita te mandam saudações. Nessa conclusão da segunda carta, São João vai mostrar que existiam coisas ainda no coração dele a comunicar a essa igreja, a essa senhora eleita. Porém, ele não consegue fazê-lo com papiro. A palavra que está no grego é papiro, né? A gente tem hoje papel, mas o papiro era feito de uma folha de uma planta, mas também tinha esses papiros, esses lugares para escrever de pele de carneiro. Então não era muito fácil, não. Hoje a gente tem a impressão aí, as coisas avançaram, tudo fica muito mais fácil. Mas na época de São João não era, não. Então, aqui no versículo 12, ele vai dizer exatamente isso. Teria muitas coisas para vos escrever. A gente precisa entender que a revelação ela termina no Apocalipse. Nós vamos estudar o Apocalipse. Então aqui são as últimas palavras da revelação de nosso Senhor. Então João é o último dos apóstolos em vida e que está aqui trazendo ensinamentos preciosos para a igreja. Ele vai dizer, eu gostaria muito de falar com vocês, mas não dá para escrever. Preferi não fazê-lo com papel e tinta. Espero que possa ir até vós e falar-vos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Ela será completa, a nossa alegria. O interessante é perceber o contato interpessoal, como que isso é valorizado na igreja. Por isso que é importante, né, a gente entender. Nós não podemos ficar somente online ou pela televisão acompanhando, seja santas missas, você que participa de grupo de oração. Não, é importante o contato interpessoal, é importante nós estarmos juntos, isso fortalece a nossa fé. Então João está dizendo aqui, eu quero estar com vocês, eu quero encontrar com vocês, falar com vocês de viva voz. E é importante também você saber que a tradição oral é o que houve no início da igreja, não é? No início da igreja, mas também no Antigo Testamento, a transmissão oral das realidades da fé, depois que veio a transmissão escrita, a tradição escrita. Por isso que, às vezes, no meio protestante, eles não conseguem entender essa realidade da Sagrada Tradição. Inclusive, a Sagrada Tradição é anterior à Sagrada Escritura. Aquilo que veio sendo transmitido pelos pais da igreja, os padres da igreja, os padres do deserto, tradição oral, não é? No Antigo Testamento da mesma maneira.
Então tem coisas que nós vivemos na fé. Somente a Escritura, só a Escritura, né? Que eles dizem a partir lá de Lutero. Não, existe muita coisa que não está escrito, mas que foi dito e transmitido pelos apóstolos, pelos sucessores dos apóstolos, aqueles primeiros que conviveram com os apóstolos, depois a terceira, a quarta geração, que faz parte da tradição e que alimenta a nossa fé. Por isso, aqui, São João vai dizer, né, teria muitas coisas para vos escrever, mas preferi não fazê-lo com papel e tinta. E eu volto aqui a afirmar, eu espero que possa ir até vós, falar-vos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Para que a nossa alegria seja completa. Isso é fundamental. Volto a afirmar aqui, insistir. Nós vivemos a fé de forma presencial. Somente em casos extremos, como foi o caso da pandemia da Covid-19, que a gente pode assim, tá bom. Ou a pessoa que não tem a condição, está doente, através da internet, através da televisão, ela pode sim fazer a sua comunhão espiritual, participar da Santa Missa. Mas quem tem saúde, quem tem disponibilidade no sentido, não é, de saúde física para ir para a igreja, por favor, vá. Isso aqui nos ajuda muito. Eu quero ir falar com vocês de viva voz, eu quero ter contato com vocês. E aqui, João é um ancião, tá? É um homem já ali pelos seus 90 e tantos anos. Eu quero estar com vocês, eu quero olhar nos olhos de vocês, eu quero abraçá-los, eu quero motivá-los, eu quero fortalecê-los na fé, eu quero transmitir aquilo que me foi revelado. E o interessante é que ao final do evangelho do mesmo São João, ele vai dizer, olha, tudo que Jesus falou e fez, nós não conseguimos escrever, porque não caberia nas bibliotecas, no mundo inteiro, tudo que ele falou e fez. Exatamente para dizer para você dessa realidade da transmissão oral, dos ensinamentos de coisas que nosso Senhor nos falou e revelou. Então, a importância de nós estarmos atentos à tradição da igreja, não desprezá-la, não se deixe contaminar por mentalidades que não são católicas. A fé da igreja é um tripé: sagrada tradição, sagrada escritura e a interpretação da tradição e da escritura, que é o magistério da igreja. Essa é a fundamentação da nossa fé, é onde nós estamos plantados e seguros, nessa força que é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 3, os filhos de tua irmã eleita enviam saudações. Quem é essa irmã eleita? É uma outra igreja, né, particular. Vamos lembrar que a igreja hoje ela está distribuída em dioceses, né? Eu estou hoje aqui na Arquidiocese de Brasília. Eu não sei qual arquidiocese ou diocese que você se encontra. Então são igrejas particulares, irmãs, são todas eleitas. É a única igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa é a beleza, a segurança da nossa fé. Essa é a beleza daquilo que Jesus nos instruiu e instituiu como igreja de Cristo. Uma só fé, um só Senhor, um só Espírito, um só batismo. Essa é a igreja que vai sendo para esse mundo esse sinal. E principalmente aquilo que o Vaticano II nos trouxe como revelação. A igreja é sacramento universal de salvação. Então, a igreja que está em Brasília, ela é irmã da igreja que está em Goiânia, por exemplo. A arquidiocese ali. São irmãs. Então, se o cardeal Dom Paulo César escrevesse para a igreja de Goiânia, ele diria, os filhos da tua irmã eleita de Brasília estão saudando vocês que são também filhos dessa irmã eleita, que é a igreja de Goiânia, igreja de Lorena, onde está a sede da Canção Nova. E a gente poderia aqui descrever toda essa beleza. Gente, a fé da igreja, aquilo que Deus inspirou, aquilo que Deus instituiu, a realidade da criação das dioceses, onde os pastores, os nossos bispos, que são sucessores dos apóstolos, estão ali sendo esses que mantêm essa fé viva e segura há mais de 2000 anos. E deixa eu te dizer, olha quanta coisa já aconteceu nesses 2000 anos, quantos impérios caíram e a igreja está de pé, porque as portas do inferno jamais poderão vencê-la.
Qual é a mensagem que nós podemos colher hoje? A segurança da fé da igreja e toda a sua instituição divina nos dá a garantia das palavras de Jesus Cristo preservadas, ensinadas e vividas há mais de 2000 anos. Hoje, devo seguir fielmente o que o Senhor ensina por meio da Santa Igreja. Preciso acreditar e avançar nesta fé católica, que é a fé fundamentada em Jesus Cristo. A Igreja é sacramento universal de salvação. Uma palavra: não saia da igreja. Ela é o seu lugar. É onde Deus escolheu para você viver e experimentar da palavra dele e de tudo aquilo que ele tem para a salvação da sua vida. Vamos rezar? Jesus, nós só podemos agradecer de todo o nosso coração pelo dom da Santa Igreja que o Senhor nos deu. Essa igreja fundada nos apóstolos, que tem Pedro por pedra, onde o Senhor edificou essa casa, essa igreja onde o diabo não poderá vencê-la em hipótese alguma, e essa igreja onde nós vamos sendo educados, formados para o céu, porque ela é sacramento universal de salvação. Agradecer pelos apóstolos, por São João, que nos ensina essa importância do encontro dos irmãos unidos no mesmo objetivo, para ouvir a palavra, os ensinamentos e viver aquilo que o Senhor mesmo estabeleceu. Conceda a nós esse desejo e esse propósito de viver nessa igreja e de ter comunhão com os irmãos de fé para crescermos e avançarmos no caminho da salvação. Ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. A participação cotidiana, especialmente aos domingos, na fé da Santa Igreja, na vivência da Santa Missa e de tudo aquilo que nos é oferecido nesse sacramento universal de salvação, que a Igreja é fundamental e vai ajudar você no seu caminho seguro de salvação. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.